Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar em suas mãos a Palavra de Deus e abrir no Evangelho de São João, no capítulo 6, dos versículos 24 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão, ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos no mês de agosto, mês das vocações. Hoje, domingo, 4 de agosto, é o dia em que celebramos a vocação sacerdotal, o dia do Padre. Hoje estamos comemorando também a memória de São João Maria Vianney, padroeiro de todos os sacerdotes. Neste primeiro final de semana, neste domingo, a Igreja nos convida a rezar pelas vocações dos ministérios ordenados, ou dos ministros ordenados, os diáconos, os sacerdotes e os bispos. Nos domingos seguintes, cada domingo terá uma vocação específica, contemplando assim este mês bonito, que é o mês em que a Igreja nos convida a rezar por todas as vocações. E olha que interessante a liturgia desse 18º domingo do tempo comum, onde no Evangelho Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Jesus se revela como aquele que é o alimento pleno para todos nós. E nós sabemos que é na Eucaristia que nós buscamos a força da nossa vida, da nossa existência. Como disse certa vez o Papa São João Paulo II, na sua encíclica sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucaristia: a Igreja vive da Eucaristia. A Igreja vive deste pão consagrado, deste pão em que nos reúne em torno da sua palavra e em torno da mesa consagrada. No domingo passado, iniciando este capítulo 6 do evangelista São João, nós testemunhamos Jesus naquela bonita multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação. E, consequentemente, aquele milagre nos convidou também a partilhar, a sermos pessoas solidárias. E hoje, Jesus chama a atenção também de cada um de nós. Qual é o verdadeiro sentido que nós temos que dar à nossa vida?
Aquilo que é material ou aquilo que de fato é o eterno, o espiritual? O pão material é importante, nós sabemos e nós precisamos do pão material para nos sustentar, para manter as nossas forças físicas. Quantas pessoas necessitadas em que nós também somos convidados a sermos solidários. Mas nós não podemos apenas ficar no pão material. Nós temos que ir mais além e saber que o sentido da nossa vida está neste pão que é Jesus. Neste pão que nos fortalece, que nos alimenta e que faz com que a gente caminhe cada dia para testemunhar o seu Evangelho. A antífona de aclamação ao Santo Evangelho deste domingo, assim nos diz uma passagem do capítulo 4, versículo 4 de São Mateus. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda boa palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembremos que esta passagem está em referência a uma das tentações em que Jesus sofre no deserto. Quando ele, naqueles 40 dias e 40 noites em jejum, o diabo tenta Jesus e diz: se tu és de fato o Filho de Deus, se tem poder, transforma estas pedras e se alimente. Olha a tentação. E no domingo passado, o povo, maravilhado com a multiplicação dos pães, também queriam colocar Jesus como um rei triunfalista, como um Messias que viria no sentido totalmente real da humanidade, quando na realidade o serviço de Jesus se dá como aquele que se deu totalmente para nos salvar. Tanto que Jesus sai e não deixa que ele os declare rei, até porque Jesus já nasceu rei, como está no início do Evangelho, quando os magos vão adorá-lo, vão prestar a sua homenagem ao Rei dos Reis, aquele que é o nosso Salvador. O reino de Jesus que não é deste mundo, é um reino diferente, é um reino que se dá pela entrega, é um reino que se dá pelo amor, é um reino que se dá justamente neste pão consagrado que é a Eucaristia, que nos fortalece e que nos anima. Pensemos um pouco, caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, sobre a Eucaristia, o sentido deste pão consagrado para a nossa vida. Hoje é domingo, é o dia em que somos convidados, não obrigados, mas convidados a estar em torno de Jesus, pão da palavra e pão da Eucaristia, para nos fortalecer e nos animar. Tem você, de fato, entendido o sentido da Eucaristia? Acreditado realmente que Jesus está ali, naquelas substâncias consagradas? Está. Cremos nele. Como o próprio Jesus no Evangelho vai dizer, que a vontade do Pai é que nós acreditemos nas obras que Jesus fez. E não há obra maior do que esta em que ele deixa, para que a gente possa perpetuar esta memória até que ele venha, que é a Santa Eucaristia. Hoje, neste domingo, rezemos por todos os sacerdotes. Se existe Eucaristia, é porque existe o sacerdócio. Ao instituir naquela noite consagrada o mistério da Eucaristia, deixar como este memorial, Cristo também institui o sacerdócio ministerial, para que nunca falte o pão consagrado, alimento da nossa vida, aquele que de fato é a razão da nossa existência. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que você tenha um ótimo e abençoado domingo. Até o nosso próximo encontro.